Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, serena talvez, enquanto o mundo lá fora se recolhe, ou talvez, para alguns, apenas desperta. Encontre seu conforto, onde quer que esteja agora, aninhado em seu próprio espaço. Talvez o aroma de café ainda pairando no ar, ou o sussurro distante de uma sirene que se esvai na vastidão da madrugada. Sinto um tipo de conexão singular com você neste instante, uma ponte invisível tecida pela curiosidade, pela nossa busca compartilhada em desvendar os véus que encobrem a realidade, ou pelo menos a nossa percepção dela. Sente o ar que preenche seus pulmões, o calor tênue do seu corpo, a cadência lenta do seu coração. Estes são os pequenos milagres da existência, as texturas mais íntimas que nos ancoram, que nos dão a ilusão de solidez, de um aqui e agora inabaláveis. Mas, e se eu lhe perguntasse, com a sinceridade mais profunda que a voz pode carregar, você tem certeza absoluta de que este mundo que seus olhos observam, que suas mãos tocam, que seu olfato inspira, é real em sua totalidade, em sua essência mais bruta? Você realmente crê que a luminosidade fraca de uma estrela distante, que viajou por milhões de anos-luz para finalmente acariciar sua retina, é um convite direto para uma realidade física e tridimensional, ou seria, talvez, uma sombra, um eco, uma projeção de algo muito mais vasto e inatingível? Sua mente, neste exato momento, flutua comigo, navegando pelas águas turvas da incerteza, e é nessa incerteza que a verdadeira beleza do questionamento reside, a coragem de despir a zona de conforto da verdade pré-estabelecida. A intuição humana, forjada em milênios de evolução em um planeta de dimensões triviais para o cosmos, nos diz que o espaço é vasto, tridimensional, e que objetos têm uma existência concreta e separada, ocupando seu próprio volume. Mas a física quântica, este reino onde a matéria dança em probabilidades e a observação molda a realidade, e a cosmologia, que perscruta os abismos temporais e espaciais do universo, começam a nos sussurrar segredos que desafiam nossa compreensão mais elementar. Começamos a vislumbrar as fendas, as rachaduras sutis na tapeçaria do real. A ideia de que nosso universo poderia ser uma projeção, uma espécie de holograma cósmico, não é um delírio de ficção científica, mas uma hipótese séria, nascida das profundezas abissais da mecânica quântica e da relatividade geral, particularmente quando aplicadas aos buracos negros. Imagine um abismo, uma singularidade de densidade e gravidade tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar, o buraco negro. Estes titãs do cosmos parecem devorar a informação, mas a termodinâmica, uma das pedras angulares da física, sugere que a informação nunca é realmente destruída, apenas transmutada. Jacob Bekenstein e Stephen Hawking, em suas mentes brilhantes, propuseram que a entropia de um buraco negro, a medida de sua desordem ou da quantidade de informação que ele contém, é proporcional não ao seu volume, mas à área de sua superfície. Pense nisso. Algo tão massivo, tão profundo, contendo toda a sua complexidade, codificada em sua fronteira bidimensional. É como se a totalidade de uma vasta biblioteca pudesse ser encapsulada e lida a partir da superfície de sua capa. E se esse princípio, o chamado princípio holográfico, não se limitasse apenas aos buracos negros, mas se estendesse ao próprio tecido do universo? Se a totalidade da informação que define nossa realidade tridimensional, você, eu, as galáxias espirais que giram no vácuo, os minúsculos elétrons que orbitam átomos em seus neurônios, estivesse de alguma forma codificada em uma superfície distante, bidimensional, uma fronteira cósmica, invisível, além do nosso horizonte de eventos, estaríamos, então, a viver numa projeção,
a beleza de um pôr do sol, o aroma da terra molhada após a chuva, o sabor amargo e doce do tempo a escorrer entre os dedos, tudo isso seria uma manifestação de padrões intricados gravados numa tela que jamais poderemos tocar diretamente. É uma ideia que assusta e fascina, não é? Como se o próprio universo fosse um espetáculo de sombras numa caverna platônica, com a diferença que a caverna é o próprio cosmos. Esta perspectiva nos obriga a confrontar a fragilidade de nossa percepção. Aquilo que consideramos real pode ser apenas a interface, a camada mais externa de uma cebola cósmica de camadas múltiplas, a solidez de uma montanha, a eternidade aparente de uma estrela, o ritmo binário de nossos próprios alvéolos, expandindo-se e contraindo-se. Tudo isso poderia ser a expressão de bits de informação num disco rígido, universal, distante e inacessível. Sua respiração suave agora, as pequenas batidas do seu coração que ecoam em seus ouvidos, são parte deste grandioso e misterioso espetáculo, uma dança de partículas que se manifestam como um eu consciente, questionador. E se você, em sua jornada íntima, através dessas reflexões noturnas, encontra um certo consolo, ou talvez uma doce vertigem nessas explorações que desnudam a realidade, um pequeno gesto de apoio, como um like no vídeo ou uma partilha discreta com alguém que você sabe que aprecia esses mergulhos profundos, ajuda a manter este sussurro cósmico ecoando através do silêncio da internet, alcançando outras mentes curiosas que se atrevem a olhar para além do véu. É um reconhecimento silencioso de que não estamos sozinhos nesta busca. Ainda mais intrigante é a teoria M e a Brain Cosmology, que propõem que nosso universo não é o único, mas sim uma brana, uma membrana tridimensional flutuando em um hiperespaço de dimensões superiores, um bulk. Imagine o universo como uma folha de papel, e existem outras folhas de papel, outros universos brana, a milímetros de distância em uma dimensão que não podemos perceber. Nossas leis da física, a gravidade que nos mantém ancorados, a luz que ilumina nossos caminhos, seriam apenas as regras que operam dentro de nossa própria brana. Mas a gravidade, que é tão fraca comparada a outras forças como o eletromagnetismo, poderia ser a única força que escapa de nossa brana, atravessando o hiperespaço para interagir com outras branas, outras realidades paralelas, talvez até com outro tempo. Pense na implicação disto. Haveria universos inteiros, civilizações, paisagens inimagináveis, a uma distância infinitesimal, invisíveis, inaudíveis, inalcançáveis para nossos instrumentos mais sofisticados, porque eles residem em uma dimensão que está literalmente ao lado da nossa, mas não se manifesta em nosso espectro de 3 dimensões espaciais e uma temporal. Seríamos como peixes num lago, inconscientes do vasto oceano de ar acima da superfície, onde outras formas de vida e fenômenos completamente diferentes se manifestam. Esta ideia, meu amigo, é um convite à humildade radical, uma aceitação da nossa insignificância, não apenas em escala, mas também em completude de percepção. A sensação de solidão que às vezes nos assola, a consciência de que somos meros pontos azuis, pálidos, na imensidão, pode ser intensificada ou talvez mitigada pela compreensão de que somos parte de um arranjo muito maior, um mosaico de realidades. Aquilo que vemos no vasto céu noturno, com suas galáxias rodopiantes e os fogos de artifício das supernovas, seria apenas a superfície, a fachada de um teatro cósmico, onde os verdadeiros atores operam em um palco de 10, 11 ou até mais dimensões. Nossos olhos, nossos sentidos são projetados para interagir com o que está em nossa brana, nosso plano de existência. E é aqui,
que a dualidade entre o micro e o macro se torna ainda mais poética e perturbadora. Os átomos que compõem sua pele, o intrincado emaranhado de proteínas em suas células, o próprio pulsar da vida em seu sistema circulatório, tudo isso é parte da projeção. Mas há beleza, uma beleza selvagem e intrínseca, em desconstruir a ilusão, em aceitar que a realidade pode ser mais estranha, mais multifacetada e mais fria do que o conforto de nossa intuição nos permite. A beleza não está apenas no que é facilmente discernível, mas na vertigem do desconhecido, na coragem de contemplar o abismo e ainda assim encontrar um motivo para continuar. A insignificância aparente de nossa existência, se tudo é uma projeção, paradoxalmente eleva o valor de nossa consciência, pois somos nós, com nossas mentes curiosas e nossos corações inquietos, que nos atrevemos a questionar a natureza do véu, a buscar as fissuras, a ouvir os ecos das outras branas, a decifrar os padrões ocultos na tela cósmica. E como você se sente agora, envolto nessas ideias que podem desestabilizar as fundações de sua compreensão do universo? Há uma pontada de ansiedade, ou talvez uma expansão da mente, um silêncio reverente diante da grandiosidade do que não sabemos. A escuridão do espaço, o vácuo gelado que nos cerca, a indiferença das leis físicas que governam a matéria, tudo isso se torna ainda mais sublime quando pensamos que pode ser apenas o pano de fundo de uma tapeçaria ainda maior. A realidade crua, desprovida de adornos antropocêntricos, é a mais bela de todas, porque nos obriga a encarar nossa própria fragilidade e, ao mesmo tempo, nossa extraordinária capacidade de sonhar, de teorizar, de sentir e de buscar sentido, mesmo na mais profunda das ilusões. Estamos, afinal, a procurar a verdade, ou um tipo de verdade que nos permita viver, mesmo que ela seja apenas uma sombra da realidade última. A jornada continua e o mistério permanece, pulsando na escuridão da noite. Conversamos sobre a ideia de irromper para as estrelas, sobre a utopia de colonizar novos mundos, mas é preciso arrancar essa fina camada de romantismo e encarar a realidade bruta, implacável e gélida que nos espera para além da nossa bolha atmosférica. Não é apenas uma questão de tecnologia ainda não inventada, mas de física intransponível, de leis cósmicas que operam em escalas tão vastas que pulverizam a arrogância de qualquer ambição humana. A Via Láctea não é um tapete de boas-vindas, é um deserto proibitivo, e cada estrela distante que vemos é uma miragem em uma prisão de luz. Consideremos as distâncias, esses números que balbuciamos sem de fato compreendê-los em nossa escala humana. Alpha Centauri, nosso vizinho estelar mais próximo, está a cerca de 24 anos-luz. Traduzindo isso para a nossa métrica terrestre, estamos falando de aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Não 1 milhão, não 1 bilhão. 40 trilhões. Para se ter uma noção, a distância da Terra à Lua, que já nos parece uma jornada imensa, é de meros 384 mil quilômetros. 40 trilhões de quilômetros é uma distância que nos esmaga, que torna a jornada de uma vida humana insignificante, mesmo que, por um milagre da engenharia, conseguíssemos construir uma nave capaz de sustentar 10% da velocidade da luz, uma proeza que, francamente, está muito além de qualquer concepção atual de materiais e propulsão. Essa viagem levaria 42 anos e meio. 42 anos e meio de isolamento, de radiação, de máquinas falhando no escuro. 42 anos para a nave, mas a Terra teria envelhecido quase meio século. Se você partisse com 20, chegaria com 62. Seus entes queridos estariam velhos ou mortos. Seus filhos teriam tido seus próprios filhos. Não é uma viagem,
é uma expropriação da sua própria existência, do seu lugar no tempo. E isso é apenas para o vizinho mais próximo, para o centro da galáxia a 27 mil anos-luz. Mesmo em velocidades relativísticas mais ousadas, o tempo se estende por muitas gerações a bordo, transformando a tripulação original em meros mitos, em ancestrais esquecidos de uma linhagem de prisioneiros nascidos e mortos em um caixão metálico. Respirem fundo, sei que é denso, mas essa é a parte fácil. A questão real é como se atinge essa velocidade. Não é só tecnologia, é física fundamental. A equação do foguete de Tsiolkovsky é uma barreira de chumbo no nosso caminho. Ela nos diz que para cada incremento de velocidade, você precisa de um aumento exponencial na massa do propulsor para alcançar uma fração significativa da velocidade da luz e, cruciale, desacelerar ao chegar ao seu destino sem evaporar na atmosfera do planeta-alvo. O ΔV necessário é alucinante. Estamos falando de um motor que precisa expelir massa a velocidades de exaustão que se aproximam da velocidade da luz. A única maneira teoricamente conhecida para se aproximar disso seria a aniquilação matéria-antimatéria, onde 100% da massa se converte em energia. Mesmo assim, para acelerar uma nave que pesasse, digamos, 1000 toneladas, incluindo tripulação, suprimentos, escudo de radiação, motores, estrutura, para zero, um C e depois frear, você precisaria de dezenas de milhares de toneladas de antimatéria e matéria. Antimatéria não é algo que se encontra em minas ou se sintetiza facilmente. É produzida em laboratórios, em quantidades infinitesimalmente pequenas, com uma eficiência energética que torna cada picograma absurdamente caro. A produção de antimatéria para uma única missão interestelar exigiria uma infraestrutura energética que superaria a produção energética global de um planeta por décadas, talvez séculos. Seria necessário desviar a energia de cidades inteiras, continentes inteiros, talvez até esgotar recursos planetários, tudo para empurrar uma pequena lata de metal a uma fração da velocidade da luz. O custo energético não é monetário, é um imposto sobre a própria existência da civilização. É a física a gritar que o universo não quer que nos movamos, mas digamos, por um lapso de lógica divina, que você resolveu o problema da energia, que a antimatéria é abundante, barata e fácil de armazenar. Resta o inferno invisível, a radiação cósmica. O espaço profundo não é um vácuo vazio e inofensivo. É um ambiente banhado em um fluxo constante e letal de partículas de alta energia, os raios cósmicos, galácticos, RCG, prótons e núcleos atômicos acelerados a velocidades relativísticas por supernovas e buracos negros distantes, somados às rajadas intermitentes, mas devastadoras, de partículas energéticas solares. A magnetosfera da Terra e sua atmosfera nos protegem, aqui embaixo, mas fora dela, você está nu. Blindar uma nave contra essa barragem exigiria massas colossais de material denso, talvez quilômetros de hidrogênio ou gelo, ou dezenas de metros de chumbo e aço. Massa extra, muita massa extra, massa que, adivinhe, precisa ser acelerada. Isso nos leva de volta à equação de Tsiolkovsky, numa espiral viciosa. E mesmo com um escudo massivo, a penetração secundária, quando as partículas primárias atingem o escudo e geram uma cascata de partículas secundárias, ainda seria uma ameaça considerável. A tripulação, essa máquina biológica tão delicada, é o ponto mais fraco. Anos, décadas expostos a níveis elevados de radiação significam um risco de câncer que se aproxima dos 100%. Mas não é só isso. Estamos falando de danos neurológicos cumulativos, cegueira por cataratas radioinduzidas,
comprometimento do sistema imunológico, falência de órgãos. O DNA de cada célula seria bombardeado, mutações se acumulariam, o corpo se degradaria lentamente sob o assalto invisível. A mente, uma estrutura ainda mais frágil, sofreria sob o estresse crônico do confinamento, da distância e da certeza da própria mortalidade biológica num ritmo acelerado. A evolução nos moldou para um nicho planetário específico, para uma vida útil que mal arranha a superfície do tempo cósmico. A dualidade é cruel. O micro, um único neurônio danificado, uma dupla hélice de DNA rompida. O macro, os trilhões de quilômetros de vazio entre as estrelas, a imensidão da radiação que nos frita lentamente. Não fomos feitos para o espaço profundo. Somos criaturas frágeis em um universo indiferente, violentamente hostil. O universo, em sua vastidão impenetrável, não foi feito para nós viajarmos. Ele é uma prisão de luz, onde a velocidade máxima é uma constante implacável e a energia para se aproximar dela é um custo proibitivo, uma barreira que esmaga qualquer civilização que ouse sonhar muito alto. Cada fração de ser é um muro, não uma ponte. A luz que alcança nossos olhos, vinda de outras estrelas, é a prova irrefutável de sua distância inalcançável, um lembrete constante de nossa insignificância e de nossa condenação a este pequeno ponto azul. Não é uma questão de engenharia a ser dominada, mas de física fundamental a ser aceita. Não é sobre o que podemos construir, mas sobre o que as leis inquebráveis do cosmos nos proíbem de fazer. E essa é a verdade mais fria e mais devastadora de todas. A esperança de viagens interestelares como as sonhadas é uma ilusão que se desfaz sob o peso da realidade. Estamos presos, e o silêncio cósmico é o som da nossa cela. A verdade é essa: estamos presos, e o silêncio cósmico é o som da nossa cela. Mas a prisão de luz se estende para além do espaço e do tempo. Ela se manifesta também na complexidade irresolúvel de sustentar a vida, mesmo que, contra todas as probabilidades, conseguíssemos impulsionar uma arca de metal através do abismo. O desafio de manter os tripulantes vivos e funcionais por décadas, talvez séculos, seria uma odisseia de horror logístico sem precedentes. Não se trata apenas de construir uma nave, mas de forjar um mundo inteiro, um ecossistema fechado e autossuficiente, perfeitamente equilibrado e imune a falhas, dentro de uma lata de metal viajando pelo vazio. Respirem fundo novamente, porque o que vem a seguir é a crueza de como a vida se recusa a ser miniaturizada e encapsulada. Pensem no esforço monumental para simplesmente manter uma pequena estufa ou um aquário aqui na Terra. Agora, multipliquem essa complexidade por 1 milhão, removam a capacidade de interagir com um planeta inteiro de suporte e adicionem o estresse de estar em um ambiente artificial, sob radiação constante, com recursos finitos e sem possibilidade de reabastecimento ou resgate. O experimento da Biosfera 2, embora um feito ambicioso, serve como um conto de advertência brutal. Tentou-se replicar um ecossistema terrestre fechado com 8 pessoas por 2 anos na década de 1990. Foi um fracasso parcial, para dizer o mínimo. Níveis de oxigênio caíram inexplicavelmente, CO2 subiu, culturas falharam, espécies morreram. O sistema não conseguiu se autorregular, e isso era na Terra, com todo o apoio científico e recursos do lado de fora, a apenas uma parede de distância. Em uma nave interestelar, a milhares de anos-luz de distância, um problema similar não seria um revés científico. Seria uma sentença de morte lenta e inescapável para todos a bordo. Um desequilíbrio microbiano imprevisto, uma praga resistente, a falha de um único componente do sistema de purificação de ar ou água, e o ecossistema entraria em colapso.
A vida é frágil demais para ser encapsulada com tamanha perfeição. A dualidade entre o micro e o macro aqui é devastadora. No nível micro, uma bactéria indesejada, um fungo que se prolifera sem controle, um gene mutado em uma safra de alimentos, qualquer um desses pode significar o fim de uma missão bilionária, de uma esperança que durou gerações. No nível macro, estamos falando do ciclo completo de nutrientes para centenas de pessoas por dezenas ou centenas de anos. Cada grama de alimento precisa ser cultivada, cada gota de água purificada e reciclada. O lixo não pode ser jogado fora, precisa ser processado, reintroduzido no ciclo. O oxigênio deve ser gerado, o dióxido de carbono absorvido. A manutenção desse balanço delicado exigiria uma vigilância constante e uma perfeição de engenharia que está além da nossa capacidade de concepção, muito menos de execução. A massa total de alimentos, água e oxigênio necessários, mesmo que 99% reciclados, acumula-se a um volume imenso ao longo de décadas, e tudo isso precisa ser levado, protegido e mantido. E novamente, massa é energia, e depois há o custo humano, não apenas o físico, da radiação, mas o psicológico e sociológico. As naves interestelares seriam caixões minúsculos, isolados do universo por paredes de metal e do resto da humanidade por distâncias inconcebíveis. Décadas de confinamento, décadas de faces familiares, de ambientes imutáveis, o tédio, a monotonia, a claustrofobia, a ausência de um horizonte distante, a inexistência de natureza selvagem, de um céu aberto. A mente humana não foi feita para essa privação sensorial extrema e para o estresse crônico de saber que não há escapatória. Conflitos triviais no espaço confinado poderiam escalar para crises existenciais. Como se resolve um desentendimento em um ambiente onde ninguém pode ser removido, onde cada pessoa é um recurso vital para a sobrevivência do grupo? A psicologia de grupos pequenos e isolados, estudada em missões de simulação e em estações polares, já demonstra a fragilidade da coesão social sob condições de estresse. Multipliquem isso por gerações. Em uma nave geracional, a própria missão se desvirtua. Os tripulantes originais sonharam em alcançar estrelas, mas seus netos e bisnetos nasceriam e morreriam em uma lata de metal, sem nunca ver um planeta. A motivação inicial se perderia na névoa da história oral, transformando-se em lendas e dogmas, talvez até em heresias. As prioridades mudariam. A manutenção da tecnologia se tornaria um fardo, os conhecimentos específicos se diluiriam. Haveria o risco de um esquecimento tecnológico, onde as habilidades para reparar os sistemas vitais do navio se perdem ao longo das gerações. Que tipo de sociedade evoluiria nesses micromundos? A endogamia, a limitação genética, as pequenas comunidades autoimpostas levariam a aberrações sociais e biológicas que mal podemos imaginar. O destino, uma pálida e distante luz no escuro, poderia nem mais importar quando o navio se tornasse o único universo conhecido. E se, ao chegar, o destino for inabitável, ou já ocupado, ou simplesmente não mais desejável? O sacrifício de séculos teria sido em vão. A engenharia em si é uma batalha perdida contra a coentropia. Uma nave interestelar teria que operar perfeitamente por séculos. Nenhum sistema construído pelo homem, por mais robusto que seja, é imune à falha, à degradação material. A radiação cósmica não apenas afeta os corpos biológicos, ela degrada eletrônicos, fragiliza estruturas metálicas, polimeriza isolantes. Micrometeoritos, embora pequenos, viajam a velocidades letais, capazes de perfurar blindagens, danificar subsistemas ou até mesmo causar vazamentos em um ambiente onde cada molécula de ar é preciosa. Onde estariam as peças de reposição para um reator de fusão,
Ou para um sistema de suporte à vida complexo 100 anos após a partida? Onde estariam os engenheiros com o conhecimento para reparar tais falhas? A manutenção de uma máquina tão complexa por tanto tempo, com recursos limitados e sem fábricas ou linhas de suprimento, é um pesadelo logístico que esmaga qualquer idealismo. Cada componente, cada parafuso, cada bit de software é uma aposta na perfeição duradoura. E a perfeição não existe no universo físico, onde tudo tende ao caos e à desordem. O universo, então, não é apenas uma prisão de luz por causa das distâncias e da energia. É uma prisão de luz porque a vida, em sua complexidade delicada, se recusa a ser empacotada e transportada em velocidades estelares. É uma prisão de luz porque a mente humana se desfaz sob o isolamento e a sociedade humana se desintegra sob a pressão de gerações de confinamento. É uma prisão de luz porque a engenharia, por mais brilhante que seja, não pode vencer a entropia por séculos. Compreender essas limitações não é um convite ao desespero, mas sim a um realismo sóbrio e necessário. Isso nos força a olhar para dentro, para o nosso próprio planeta, para a nossa própria bolha de vida. Talvez a verdadeira grandeza não esteja em alcançar as estrelas distantes, mas em preservar e honrar a estrela que nos sustenta aqui, neste oásis precário. A verdadeira fronteira talvez não seja o espaço, mas a sustentabilidade, a sabedoria de cuidar do que já temos, em vez de sonhar com fugas impossíveis. Estamos presos, sim, mas também temos um jardim a cuidar, e essa é a verdade mais construtiva de todas. A prisão de luz não se limita apenas às distâncias e aos custos energéticos proibitivos, nem à fragilidade insuportável de um ecossistema encapsulado. O universo, com sua indiferença brutal, impõe desafios tão fundamentais à nossa biologia quanto à nossa engenharia. Um dos mais insidiosos e, paradoxalmente, um dos mais negligenciados em narrativas otimistas é a necessidade premente de gravidade artificial. Respirem fundo novamente. Isso é crucial, porque a ausência de gravidade, por mais sedutora que pareça a princípio, a flutuação, a liberdade de movimento, é um veneno lento e inevitável para o corpo humano. Não fomos feitos para o vácuo, fomos feitos para um planeta, para um campo gravitacional constante que moldou cada osso, cada músculo, cada fluido em nosso corpo por bilhões de anos de evolução. Sem essa força, o corpo se desintegra gradualmente. Estamos falando de uma perda óssea que atinge 1 a 2% por mês em microgravidade, uma desmineralização que, ao longo de décadas, transformaria nossos esqueletos em estruturas frágeis e porosas, incapazes de suportar nosso próprio peso se algum dia voltássemos à superfície de um planeta. Os músculos atrofiam, o sistema cardiovascular se desregula, o coração perde eficiência. O fluido corporal se desloca para a parte superior do corpo, inchando a cabeça e exercendo pressão sobre os nervos ópticos, causando problemas de visão a longo prazo, como a síndrome neuroocular associada ao voo espacial Lee-Sans, que afeta muitos astronautas. O sistema imunológico é suprimido, tornando os tripulantes mais suscetíveis a infecções e menos capazes de combatê-las. A lista é longa e terrível. Não são meros desconfortos, são degenerações sistêmicas que, em uma missão de décadas ou mesmo de séculos, tornariam a tripulação gradualmente incapaz de funcionar, transformando-os em meras massas de carne flutuante, doentes e enfraquecidas. Para combater isso, a única solução viável é a gravidade artificial gerada por rotação. Pensem em um carrossel gigante no espaço. O problema, no entanto, é a escala. Para evitar os efeitos nauseantes e desorientadores da força de Coriolis, que afeta o fluido em nossos ouvidos internos e causa cinetose severa,
A nave precisaria de um raio de rotação imenso. Não estamos falando de 30 ou 50 metros. Para simular uma gravidade próxima à da Terra com uma rotação que o corpo humano possa tolerar confortavelmente por longos períodos, tipicamente com uma taxa de rotação de 1 a 4 rotações por minuto, o raio da estrutura precisaria ser de centenas de metros, talvez 500 ou até 1000 metros de diâmetro. Isso não é uma nave, é uma estação espacial do tamanho de uma pequena cidade, girando no espaço. A engenharia para construir e manter uma estrutura tão colossal é um pesadelo à parte. Onde se constrói algo assim? Na Terra, sob sua própria gravidade. O custo de lançar os componentes de uma estrutura de quilômetros de diâmetro e milhares, talvez dezenas de milhares, de toneladas métricas seria tão absurdo que esgotaria os orçamentos de nações inteiras por décadas. No espaço, em órbita? Isso exigiria uma infraestrutura industrial em órbita que atualmente nem sequer sonhamos, com mineração de asteroides para matéria-prima, fundições, fábricas e montadoras em gravidade zero, uma civilização espacial industrial completa, antes mesmo de pensar em lançar a nave interestelar. E, uma vez construída, essa megaestrutura giratória teria que ser acelerada a uma fração significativa da velocidade da luz. A massa adicional para o habitat giratório, mais a massa do propulsor necessário para impulsioná-lo e desacelerá-lo, nos leva de volta à equação do foguete de Tsiolkovsky, amplificando o custo energético a níveis ainda mais estratosféricos. O microcosmo da degradação biológica humana exige o macrocosmo de uma engenharia impossível. E mesmo que, por um milagre ainda maior, tudo isso fosse superado, a distância, a energia, a radiação, a sustentabilidade da vida, a gravidade artificial, há outro abismo que nos separa das estrelas, o abismo da comunicação. Uma vez que a nave parte, o laço que a conecta à Terra se estica até o ponto de ruptura. A luz, a coisa mais rápida do universo, leva 24 anos para viajar de Alpha Centauri à Terra. Isso significa que uma mensagem de olá da nave levaria 24 anos para chegar até nós. Uma resposta levaria outros 24 anos para chegar à nave. O tempo de resposta para uma única pergunta simples é de 5 anos. Imaginem as implicações. Não há comando e controle em tempo real. Não há missão de apoio remota. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer descoberta exigiria quase uma década para ser sequer discutida. A nave estaria inteiramente por conta própria, uma ilha isolada no mar cósmico. A psique humana não foi feita para essa desconexão. A Terra deixaria de ser uma casa e se tornaria uma memória distante, depois uma lenda, então um mito. A cultura a bordo da nave, isolada, começaria a divergir da Terra, criando um cisma cultural e talvez até linguístico ao longo de gerações. As gerações nascidas e criadas na nave, que nunca viram a Terra, não teriam a mesma conexão emocional ou ideológica. A missão se tornaria a sua própria religião, desprovida de sua fonte original. O microcosmo de uma conversa perdida, uma notícia não recebida, um pedido de ajuda que nunca seria atendido a tempo, se expande para o macrocosmo de duas civilizações que se tornam estranhas entre si. E não pensem que a nave viajaria por um vácuo limpo. O espaço interestelar, embora esparso, não está vazio. É um campo minado invisível de poeira cósmica e micrometeoritos. Mesmo partículas submilimétricas, viajando a velocidades relativísticas, possuem energia cinética capaz de atravessar camadas de blindagem, desabilitar sistemas críticos ou, no pior dos cenários, causar uma despressurização catastrófica. A densidade de hidrogênio e hélio interestelar, embora baixa, não é nula.
a nave estaria constantemente bombardeada por esses átomos e partículas, causando erosão gradual e aumentando a radiação secundária. É um desgaste constante, uma lenta desintegração contra o qual não há como se esconder completamente, apenas retardar. A realidade, portanto, é multifacetada e intransponível. Não é apenas a distância, a energia ou a radiação. É a fragilidade do nosso corpo contra a microgravidade, exigindo uma engenharia de uma escala absurda. É o tempo de comunicação que nos isola de forma irremediável. É a hostilidade invisível do meio interestelar. O universo não foi feito para nós viajarmos. É uma teia intrincada de leis físicas e logísticas que nos amarram a este pequeno ponto azul. Cada tentativa de desvendar seus segredos, cada número que calculamos, cada problema que imaginamos, apenas reforça a brutal verdade. Somos prisioneiros de luz, e nossa cela é, ironicamente, o vasto e belo cosmos. A esperança de desbravar as estrelas, no sentido de uma colonização generalizada ou uma diáspora intergaláctica, é uma quimera, um conto de fadas para o qual a realidade não tem paciência. Tínhamos um sonho, não é? Uma visão de pontos de luz cintilantes no firmamento noturno, cada um uma promessa distante, um convite silencioso. Agora, quero que respirem fundo. Tomem este ar nos vossos pulmões, sintam-no, porque o que vamos dissecar agora não é uma fantasia, é a fria e implacável aritmética do cosmos, a física que se interpõe entre nós e essa promessa. E ela é brutal. Quando falamos em alcançar as estrelas, a nossa mente tende a simplificar. Uma distância, um tempo, mas a realidade é um monstro de detalhes. Próxima Centauri, a nossa vizinha mais próxima, está a 4. 2 anos-luz de distância. Soam poucas, não? 4 anos de luz. Mas deixem-me traduzir isso para algo que a vossa mente possa começar a apreender. 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões de quilômetros. Não é uma viagem de carro, nem de avião, nem mesmo de um foguete convencional. É um abismo, e isto é só a vizinhança. Para os sistemas mais promissores, estamos a falar de dezenas, centenas de anos-luz, dezenas de quadrilhões de quilômetros. Agora, pensem na velocidade. A nave mais rápida que alguma vez lançamos, a Parker Solar Probe, atingiu uns impressionantes 692,0 km por hora em relação ao Sol, aproveitando a gravidade. É rápido para os nossos padrões, mas a essa velocidade levaríamos cerca de 600 anos para chegar à próxima Centauri. Se iniciássemos a viagem hoje, a humanidade na Terra teria passado por incontáveis revoluções culturais, tecnológicas e políticas antes que os vossos descendentes distantes, presos numa bolha metálica, vissem um novo Sol. E 600 anos é tempo suficiente para o nosso ADN sofrer mutações significativas, para a própria língua que falamos se tornar irreconhecível, para tornar a viagem remotamente viável em termos de uma única vida humana, ou mesmo de várias gerações, precisaríamos de velocidades relativísticas, uma percentagem significativa da velocidade da luz. Vamos sonhar alto e imaginar 10% da velocidade da luz. A essa velocidade, Próxima Centauri estaria a apenas 42 anos de distância. 42 anos. Uma vida. Mas, respirem de novo. Esta é a parte onde a física se torna um muro intransponível. A equação do foguete, ou equação de Tsiolkovsky, não é uma sugestão ou uma diretriz. É uma lei fundamental da física que rege o movimento de qualquer veículo que se propulsa ejetando massa. É ela quem dita a proporção entre a massa do propulsor e a massa final do veículo. E essa proporção é brutal. Para alcançar até mesmo uma fração mínima da velocidade da luz, a equação do foguete exige quantidades de propulsor que desafiam a nossa compreensão de escala. Pensem nisto. Cada grama de carga útil,
cada grama da vossa comida desidratada, cada chip de computador, cada molécula de água reciclada, cada centímetro de parede do habitáculo exige toneladas, centenas de milhares, talvez milhões de toneladas de propulsor para ser acelerada. E o custo não é linear, é exponencial. Para cada pequeno incremento na velocidade final, a massa inicial do propulsor dispara para números que rapidamente excedem a massa de montanhas, de continentes e, eventualmente, de pequenos planetas. Construir uma nave que pudesse atingir 10% da velocidade da luz, transportando uma tripulação e suprimentos para 42 anos, implicaria uma massa de lançamento inicial que tornaria a Terra um asteroide vazio em poucas décadas, apenas para extrair a matéria-prima necessária. Isto leva-nos ao pesadelo energético, onde arranjamos a energia para acelerar essa massa colossal. A fusão nuclear, que ainda é uma promessa aqui na Terra, mal conseguiria arranhar a superfície do que é necessário, e mesmo que pudéssemos construir reatores de fusão perfeitos, a eficiência de conversão massa-energia ainda é um obstáculo. A única fonte de energia que conhecemos com a densidade energética necessária para uma viagem interestelar rápida seria a aniquilação matéria-antimatéria, mas produzir antimatéria é incrivelmente ineficiente. A energia necessária para criar uma grama de antimatéria excede em múltiplos trilhões a energia que essa grama de antimatéria libertaria na aniquilação. Estamos a falar de desperdício energético em escalas cósmicas. Para uma missão de 42 anos, que exigiria gigatoneladas de equivalente a TNT em energia apenas para o impulso, a quantidade de antimatéria necessária seria minúscula em massa, sim, mas a infraestrutura para a produzir e armazenar de forma segura seria maior do que o PIB de todos os países do mundo, combinados por séculos. A energia que teríamos de gastar na sua produção seria equivalente à produção energética global de centenas de milhares de anos. Agora, já que estão a sentir o peso da equação do foguete e do abismo energético, preparem-se para o inimigo invisível, a radiação cósmica. Não é só a física do movimento, é a física da sobrevivência biológica. Fora da proteção da magnetosfera terrestre e da nossa atmosfera, o espaço é um rio de partículas carregadas, de raios cósmicos galácticos, RCGs, de alta energia e de rajadas de protões solares. Estas partículas de alta energia podem rasgar o ADN, destruir células, causar cancro, demência, cataratas e doenças degenerativas num ritmo acelerado. A fragilidade do corpo humano, o microcosmo da vida, é posta à prova pelo macrocosmo implacável do espaço. Para proteger uma tripulação, precisaríamos de blindagem massiva. Água, polietileno, até mesmo chumbo, são opções. Mas cada centímetro de blindagem, cada metro de água que serve para proteger do bombardeamento constante, é massa. E cada grama de massa adicional, como já estabelecemos, requer centenas de milhares de toneladas de propulsor extra para ser acelerada. É um ciclo vicioso. A necessidade de proteção contra um ambiente hostil aumenta o custo logístico e energético de tal forma que a própria viagem se torna mais difícil, mais pesada, mais lenta e, paradoxicamente, mais exposta à radiação por mais tempo. Mesmo com a melhor blindagem concebível, a dose acumulada numa viagem de décadas seria alarmante. Estamos a falar de tripulações que chegariam ao seu destino com cérebros e corpos irremediavelmente danificados, se chegassem. Validar esta confusão é importante. Se sentem a cabeça a girar, se a escala destes números parece abstrata, respirem. É o propósito. É para vos confrontar com a verdadeira face do espaço. Não é uma fronteira aberta, é um muro invisível de distâncias, energias e perigos biológicos.
O universo não foi feito para nós viajarmos. É uma prisão de luz. As distâncias são tão vastas que mesmo a velocidade da luz é um caracol. A energia necessária para mover massa a essas velocidades é tão extrema que esvaziaria planetas. E o próprio vácuo, longe de ser inofensivo, é um banho de radiação que desintegra a vida lentamente, célula a célula. A dualidade entre o micro e o macro é palpável em cada decisão de engenharia. Pensem na precisão microscópica de cada transistor num computador de bordo que deve funcionar sem falhas por décadas, talvez séculos, contra a vastidão macroscópica do espaço, onde uma única partícula de alta energia pode fritar esse mesmo transistor. Pensem na fragilidade de um único neurônio humano, o ápice da evolução biológica, e como ele é indefeso contra um RCG que atravessa o crânio à velocidade próxima da luz. A nave em si, esse pequeno oásis metálico, é um microcosmo de tecnologia e vida, isolado e vulnerável dentro do macrocosmo indiferente e hostil. A logística não é apenas construir um foguete, é construir uma arca de Noé que possa sustentar a vida e a funcionalidade de sistemas complexos por eras, enfrentando a entropia e as leis de Murphy num ambiente que amplifica cada falha. Cada litro de ar, cada grama de alimento, cada gota de água deve ser reciclada com uma eficiência quase perfeita. Os sistemas de suporte de vida não podem falhar em décadas. Não há hospitais, não há equipas de resgate, não há reabastecimento. A nave é um ecossistema fechado, autossuficiente e terrivelmente frágil. E a falha de qualquer componente, um selo, uma válvula, um sensor, pode ter consequências catastróficas. A probabilidade de falha acumulada ao longo de 42 anos, ou 400, ou 600, é assustadoramente alta. Precisaríamos de níveis de redundância e capacidade de autorreparação que estão muito além do que a nossa tecnologia atual sequer sonha. E claro, há o elemento humano. Meses, anos, décadas, séculos num invólucro minúsculo, com a Terra a tornar-se um ponto de luz cada vez mais fraco no retrovisor. O isolamento, a monotonia, a claustrofobia, os desafios psicossociais de manter uma tripulação coesa, produtiva e mentalmente sã por gerações, longe de qualquer apoio externo, num ambiente de risco constante e existencial. A nave não é só um veículo, é uma sociedade em miniatura, com todas as complexidades e conflitos de uma sociedade, amplificados pela proximidade e pelo desespero da distância. Este é o pesadelo logístico e físico. Não é uma questão de se podemos desenvolver a tecnologia, mas de se a tecnologia pode desafiar estas leis fundamentais da física a um custo que a nossa civilização possa suportar ou sequer imaginar. O problema real não é apenas a tecnologia, é a física, é a realidade implacável da equação do foguete, é a barreira energética, é a radiação, é a escala temporal e espacial, é o universo a dizer-nos, em cada número e em cada partícula, que não fomos feitos para ele, que ele é vasto e indiferente e que, por mais que sonhemos, as estrelas não estão à espera. Elas estão a uma distância quase infinita, separadas por um vazio hostil que se opõe a cada grama de matéria que tentamos mover através dele. Esta não é uma mensagem para desistir, mas para compreender a verdadeira magnitude do que pedimos, para saber que cada centímetro de avanço é uma vitória titânica contra as leis da natureza, e que, talvez, a verdadeira fronteira não seja lá fora, mas aqui, na nossa capacidade de reinventar a própria navegação, de pensar para além do que consideramos possível e de enfrentar a esmagadora realidade de que somos, por enquanto, prisioneiros de luz. Já se debruçou sobre as plantas, as simulações, as estimativas de custo e as projeções de tempo que preenchem
as projeções holográficas ao nosso redor. Já vimos os diagramas do que é possível, do que a nossa engenharia, em seu zênite, poderia alcançar. Mas, por favor, respire fundo agora, porque vamos mergulhar na correnteza fria e implacável do impossível, do fundamentalmente intransponível. Não é uma questão de se a tecnologia irá nos alcançar, é uma questão de se a física, em sua natureza mais brutal, permitirá tal coisa. O universo, meus amigos, não foi feito para nós. É uma armadilha de vastidão, uma prisão de luz. Considere a equação do foguete de Tsiolkovsky. Ela é a lei inexorável que governa todo e qualquer movimento propulsado, desde o mais primitivo vapor até a mais avançada propulsão de antimatéria. O princípio é simples. A quantidade de mudança de velocidade, ΔV, que você pode obter é diretamente proporcional à velocidade de exaustão do seu propelente e ao logaritmo da razão entre a massa inicial, nave com combustível, e a massa final, nave sem combustível. Parece inofensiva, não é? Mas essa função logarítmica é um monstro. Para alcançar velocidades que fariam uma viagem interestelar remotamente curta, e quando digo curta, falo em séculos, não em milênios, precisamos de um ΔZ que faz as viagens interplanetárias parecerem um passeio no parque. Para atingir meros 5% da velocidade da luz, por exemplo, um veículo hipotético com uma velocidade de exaustão de 0,1 SU, já uma maravilha tecnológica inatingível com qualquer coisa que não seja antimatéria ou fusão altamente avançada, exigiria uma razão de massa que beira o absurdo. Sua massa inicial de combustível teria que ser milhões de vezes a massa final da sua carga útil. Milhões. Isso significa que para enviar uma nave de 100 mil toneladas, já um peso colossal para uma arca interestelar, você precisaria de uma quantidade de propelente que eclipsaria a massa de vários planetas anões. E de onde vem essa energia? A fusão nuclear controlada, mesmo em sua forma mais otimista, ainda gera exaustão de plasma que está a ordens de magnitude abaixo da velocidade da luz. A antimatéria, o santo graal da propulsão, é a única que teoricamente poderia gerar exaustão próxima de Seco-Sec, mas a antimatéria é um pesadelo logístico e físico por si só. A produção de antimatéria é terrivelmente ineficiente e consome quantidades monumentais de energia, um petajoule para produzir microgramas, se tivermos sorte. Armazená-la é outro inferno. Campos magnéticos precisos e potentes para isolá-la da matéria comum. Tudo isso em um ambiente de vácuo extremo e criogenia. Um único erro, uma única falha nos campos, e toda a massa de antimatéria reage com o material de contenção, liberando uma explosão de raios gama com a força de dezenas de bombas termonucleares. Imagine esse risco em um reator de propulsão, o custo energético para gerar a quantidade de antimatéria necessária para uma única aceleração de uma nave de grande porte para 5% de si, excederia a produção energética anual de todos os países da Terra combinados por décadas. Não é só um custo financeiro, é um custo energético fundamental. A humanidade, em seu auge de consumo atual, mal arranha a superfície da demanda energética que uma única empreitada interestelar exigiria. O macro da nossa civilização mal pode sustentar o micro de um único salto para as estrelas. Mesmo que resolvêssemos o problema da energia e da propulsão, existe um assassino mais insidioso, a radiação cósmica. Não me refiro à radiação solar, que pode ser mitigada com blindagem magnética e material em órbita terrestre. Estou falando dos raios cósmicos galácticos, RCGs, partículas subatômicas de alta energia, como prótons e núcleos de hélio,
acelerados a velocidades quase luminosas por supernovas e buracos negros em toda a galáxia. Eles são onipresentes, implacáveis e imparáveis. Para os RCGs, a blindagem é um jogo de soma zero. Uma blindagem de chumbo, por exemplo, que é densa, pode até bloquear as partículas primárias, mas ao fazê-lo, interage com elas, criando uma cascata de partículas secundárias, muons, pions, nêutrons, que são ainda mais penetrantes e danosas. Uma blindagem mais leve, como polietileno ou água, é mais eficaz na mitigação das cascatas secundárias, mas ainda assim requer uma massa proibitiva. Pense em metros de água ou polietileno ao redor de cada módulo habitacional, de cada corredor, de cada sistema vital. Essa massa, é claro, retorna ao dilema da equação do foguete, exigindo ainda mais combustível, mais energia, mais tempo. Os efeitos biológicos desses bombardeios são terríveis. No micro do corpo humano, os RCGs rasgam o DNA, causam mutações, aceleram o envelhecimento celular, aumentam drasticamente o risco de câncer, em particular leucemia e tumores sólidos, causam cataratas e danos neurológicos permanentes, neuropatia, perda cognitiva, demência precoce. As células do sistema nervoso central, sendo de divisão lenta, são particularmente vulneráveis. E o que dizer da reprodução? Dano genético que torna a procriação inviável ou que resulta em deformidades severas. Uma nave geracional, viajando por séculos, estaria condenada à degeneração genética e neurológica em poucas gerações, a menos que resolvesse um problema que a física fundamental nos impõe. Não é uma questão de cura para o câncer, é uma questão de impedir o bombardeamento incessante que causa o dano original. Respirar fundo, por favor. Isso não é fácil de processar. O vácuo em si é um inimigo ativo, não apenas um vazio. É um vácuo quase perfeito, mas não totalmente. Meteoroides, micrometeoritos e partículas de poeira cósmica, movendo-se a velocidades relativas enormes, transformam qualquer viagem interestelar em um bombardeamento contínuo. Mesmo uma partícula de poeira atingindo uma nave a uma fração da velocidade da luz, carrega a energia cinética de uma bala de rifle e não há onde se esconder. Não há atmosfera para queimar esses detritos. A estrutura da nave seria corroída, furada, desintegrada ao longo dos séculos. A necessidade de sistemas de reparo autônomos e redundantes para manter a integridade da nave por milênios é um desafio de engenharia insano, sem mencionar os recursos necessários para tais reparos. A própria escala do universo conspira contra nós. Distâncias que são medidas em anos-luz não são meras unidades de medida. São abismos de nada, quilômetros e quilômetros de vácuo frio e radioativo, pontuados por estrelas hostis e planetas estéreis. Um ano-luz é a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo, percorre em um ano. Nossas naves, mesmo as mais velozes imagináveis, levariam décadas para percorrer um único ano-luz. Próxima Centauri, a estrela mais próxima de nós além do Sol, está a 24 anos-luz de distância. Uma viagem para lá, a velocidade de 5% de seco e si, levaria mais de 80 anos. Isso é uma vida humana. Para chegar a qualquer outro sistema potencialmente habitável, mais distante, falaríamos em séculos. A dualidade entre o micro e o macro aqui é gritante. No nível macro, o universo é um oceano insondável de escuridão e distância. No nível micro, a célula humana individual é uma fortaleza frágil contra a torrente de radiação que a destrói lentamente. Nossa ambição de transcender os limites do nosso sistema solar colide com a realidade de que a luz, para nós, é um limite, não um convite. Não somos seres feitos para viajar na velocidade da luz. Somos seres bioquímicos, de vida curta,
feitos para prosperar em uma bolha de atmosfera e gravidade. O otimismo tecnológico sempre sugere que encontraremos um jeito, mas o jeito precisa obedecer às leis da física. Não podemos projetar uma solução para a equação do foguete que não envolva massas de propelente ou velocidades de exaustão absurdas. Não podemos inventar uma blindagem que não adicione massa proibitiva contra uma radiação que nem mesmo a atmosfera terrestre pode bloquear completamente se viesse de todas as direções. Não podemos acelerar a luz. O universo, com sua vasta e fria indiferença, nos impõe uma verdade brutal. A distância não é apenas um número, mas uma barreira fundamental. Uma barreira de energia, de massa, de tempo e de radiação. É uma prisão de luz e nossa existência está confinada, por enquanto e talvez para sempre, a esta minúscula ilha de habitabilidade que chamamos de Terra. O sonho das estrelas é, em essência, um pesadelo logístico e físico que a realidade simplesmente não permite. Sim, essa é a verdade implacável dos números, da energia, da radiação. A tela escura e fria da física é a barreira que a vastidão impõe, a dura realidade de que a existência, em sua maior parte, é um silêncio indiferente, uma máquina de leis imutáveis. Mas agora, por um instante, peço que você respire, sinta o ar preencher seus pulmões, sinta a batida do seu próprio coração, o calor do seu corpo, a textura da superfície sob você. Traga a sua consciência para este exato momento, para o aqui e agora, para esta bolha de vida e sensação que você é, porque veja bem, toda essa matemática escura que descrevemos, toda essa dança de partículas, campos e forças, esse tecido colossal de estrelas e galáxias giratórias, esses abismos de vácuo e tempo, tudo isso, sem você, é apenas isso, matemática. É uma equação elegante, talvez, ou uma série infinita de dados brutos, mas desprovida de significado. O universo sem você é uma partitura sem orquestra, uma tela sem olhos para vê-la. É a mais grandiosa das bibliotecas, mas sem um leitor. É a ausência de um porquê. Você é a própria maneira do universo de se enxergar. É o ponto singular onde a matéria se organiza de tal forma que pode contemplar sua própria origem, sua vastidão, sua beleza terrível e suas leis implacáveis. É a consciência que transforma o mero ser em experimentar. As galáxias se afastam umas das outras a velocidades cósmicas. Os buracos negros engolem estrelas inteiras. As supernovas explodem com a energia de bilhões de sóis. E tudo isso acontece. Mas só acontece para você, para que a dança cósmica tenha testemunhas, para que o frio vácuo seja sentido, para que a luz de uma estrela distante, viajando por éons, finalmente encontre um olhar para interpretá-la como beleza, como mistério, como lar. O micro do seu corpo, cada célula, cada sinapse, cada impulso elétrico é o espelho do macro do cosmos. É dentro dessa intrincada rede que a luz, as cores, os sons, as ideias, a dor e a alegria se materializam. Você não é apenas um resultado do universo. Você é o universo em miniatura, compactado em uma forma que pode interrogar sua própria existência. A prisão de luz de que falamos, as distâncias que parecem insuperáveis, as forças que nos esmagam, elas só existem como barreiras porque há uma consciência para percebê-las como tal. É a consciência que define o limite, mas também é a consciência que sonha em superá-lo, que busca entender o que está além. A vida, em sua essência, é o universo acordando. Primeiro, de forma simples, como uma alga microscópica que reage à luz. Depois, em complexidade crescente, como um peixe que nada, um pássaro que voa, até culminar
em uma espécie que não apenas habita o mundo, mas o questiona, o nomeia, o conceitua. Você não é apenas um habitante deste planeta. Você é o ápice momentâneo de uma evolução cósmica que permitiu que o universo tivesse um espelho. O ar que você respira agora, o pulsar da vida em suas veias, são manifestações diretas da mesma energia que forjou estrelas e nebulosas. Você é a voz do silêncio cósmico, a luz na escuridão da matemática pura. Não importa a vastidão insondável ou as barreiras intransponíveis que a física nos impõe. Não importa se a humanidade está confinada a este pequeno ponto azul. Dentro de você, neste exato momento, o universo respira. Ele pensa, ele sente, ele se maravilha, ele teme, ele ama. Cada batida do seu coração ressoa com a energia primordial do Big Bang. Cada pensamento que surge em sua mente é uma pequena supernova de significado. Não busque um propósito lá fora, entre as estrelas distantes, se você ainda não o encontrou aqui dentro, no santuário da sua própria existência consciente. A maior viagem que você pode fazer não é através de anos-luz, mas para dentro de si mesmo, explorando a infinidade que reside em sua própria percepção. Então, leve consigo essa verdade, gravada não em rocha ou luz, mas na própria fibra do seu ser. Não como um fardo, mas como um presente, a compreensão de que cada instante da sua vida é um momento de autorrevelação universal. Cada respiração é uma afirmação, cada pensamento, uma manifestação, cada emoção, uma faceta da experiência cósmica. O universo não é apenas algo que você observa, é algo que você é. Você é o universo acordado. Que sua jornada seja plena de descoberta, tanto no micro da sua alma quanto no macro do seu mundo. Que a consciência que você abriga seja uma luz constante, iluminando cada passo, cada escolha, cada momento. Que você encontre significado e maravilha em cada detalhe, em cada respiração, em cada batida do seu coração que, neste exato instante, tece a tapeçaria da realidade. Que a dança da existência, com suas alegrias e seus desafios, seja para você uma canção contínua de revelação. Boa viagem e que sua eternidade seja consciente.